sorriu, mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego tudo. O nome do meu é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, ele é o meu amado Jesus. E não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu é Jesus. O nome do meu é Jesus. O nome do meu Bom sábado a todos. É muito bom estarmos aqui nessa manhã para buscarmos a presença de Jesus, né? Que Jesus realmente seja
isso que nós ouvimos através desse louvor. Que Ele seja o primeiro, o único, que Ele seja aquele que realmente esteja no centro da nossa vida nessa manhã. Ele seja aquele que não somente morreu numa cruz pendurado, mas que Ele vive e reina na nossa vida. Que a gente possa ouvir a voz dEle nessa manhã nos chamando, que a gente possa sentir o toque de Jesus na nossa vida nessa manhã. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Somos uma família espiritual gigante, né? E por onde nós passamos, nós temos uma marca muito especial, que é a marca do amor, essa marca do Evangelho, essa marca da alegria, da paz. E louvado seja Deus, porque você faz parte desse movimento, você faz parte dessa igreja. Louvado seja Deus, porque você é chamado por Ele para uma missão muito especial. Jesus está acima da igreja, entenda isso. E foi Ele que deu a vida por você. Eu não estou falando aqui de apenas ser adventista, mas quem é você nessa manhã? Qual é a sua identidade? Hoje nós vamos falar de um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Seguir a Jesus é decisão diária. Seguir a Jesus não envolve só conhecimento. Envolve a renúncia diária e combater o bom combate que eu e você enfrentamos diariamente. Nós temos que tomar decisão como um bom soldado de Jesus, e diariamente a gente precisa se posicionar, né, ao lado de Jesus. Aqui nós recebemos o alimento nessa manhã, nós recebemos a palavra, nós oramos, nós louvamos, a gente vem aqui recapitular a lição da escola sabatina, nós ofertamos a Deus, nós adoramos a Ele. E agora é o momento de Deus falar mais uma vez conosco, através dos seus ensinamentos, mas o que irá fazer a diferença na minha e sua vida é o quanto eu tenho vivido desses ensinamentos na minha vida diária. Não é o tanto que eu conheço da Bíblia nem do Espírito de Profecia, mas o quanto eu tenho estado ao lado de Jesus é que vai fazer a diferença. É aquilo que eu conheço, mas é aquilo que principalmente eu pratico diariamente. Hoje eu quero falar para vocês 3 tipos de pessoas que existem no mundo que nós estamos vivendo. Apocalipse fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e grande o quê? Ira. Estamos vivendo num cenário de guerra. Guerra espiritual, guerra física, sim ou não? Enquanto nós estamos aqui, há muitas pessoas morrendo no mundo. Guerra de fome, bombardeios, vidas sendo ceifadas. Os hospitais aí estão cheios de pessoas descendo à sepultura sem tomar decisão ao lado de Jesus. As cadeias estão superlotadas. As ruas estão cheias de mendigos. Eu nunca vi tanta gente na rua pedindo como agora. Há poucos quilômetros atrás estava vindo ali, cruzando a rápida, e vi um homem colocando numa faixa: eu sou cubano, estou com fome, tenho diabetes, preciso comer. Eu nunca vi tanta gente de fora aqui no Brasil, eu nunca vi tanta gente morando na rua, e gente que tinha profissão, gente que tinha família, gente que estava na igreja, muitas pessoas sofrendo. O cenário é devastador, e nós como cristãos, nós não podemos brincar, nós não podemos ser criança na fé. Deus chamou para nós sermos realmente o sal da terra e a luz nesse mundo. Deus não chamou nós de brincar de vir à igreja no sábado. Deus não chamou nós apenas para poder trabalhar dentro da igreja. O nosso chamado, a nossa missão é dentro do nosso lar. Combater o bom combate dentro da nossa família. Lute pela tua família, lute pelos teus filhos, lute pelo teu lar, lute pelo teu casamento em nome de Jesus. Assim como você faz aqui na igreja, faça lá fora em nome de Jesus. Seja uma bênção aonde você trabalha, forja o seu caráter em nome de Jesus. Nós seremos provados lá fora, não é dentro da igreja somente. E somente aqueles que têm o caráter semelhante ao caráter de Jesus, que resistirão a esse grande conflito, que permanecerão ao lado de Jesus nos últimos momentos da história desse mundo. O cenário é de guerra e nós precisamos ter discernimento do momento que nós estamos vivendo. Não dá mais para brincar de vir à igreja, não dá mais para brincar de vir aqui louvar a Deus, não dá mais para brincar de ser adventista e aguardar a volta de Jesus. Que jeito que eu aguardo Jesus voltar do jeito que está a minha vida? Como que eu posso aguardar Jesus, sendo que eu ainda estou vivendo de maneira superficial na fé? Como ir para o céu da maneira que eu estou?
o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, quero que você abra comigo o verso 14. Nós vamos ver 3 grupos de pessoas aqui que existe no planeta Terra. E eu quero que você identifique que tipo de pessoa que você é. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Amém? Quero orar antes de nós abrirmos. Já estamos com a palavra de Deus aberta, para que Deus nos dê realmente orientação do Espírito. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, Senhor. Esse é o momento, Pai, incrível que nós temos de poder estudar a Tua palavra. Eu quero agradecer porque ontem eu recebi uma ligação de um irmão dessa igreja me convidando eu para vir ministrar aqui, Pai. E a princípio eu tinha outros compromissos, no meu coração eu dizia sim, mas o Espírito disse vai. E eu estou aqui, Senhor, porque essa palavra é para mim primeiramente. Essa palavra, Pai, é para mim realmente viver ela nos dias atuais, mas eu creio que a Tua igreja precisa ouvir essa palavra também, Pai. Por isso, ó Deus, nós precisamos do Espírito de Deus agora, nesse momento, porque sem Ele, Pai, tudo aqui, nada pode ser feito, vidas não podem ser tocadas e transformadas sem a atuação do Teu Espírito, ó Pai. A igreja não pode se mover sem a atuação do Teu Espírito, não pode ter discernimento sem a atuação do Teu Espírito, e por isso, Deus, nós declaramos pela fé que o Espírito possa estar em nosso meio nessa manhã, e Ele possa ter liberdade, Pai, para que a gente possa compreender o Teu querer, a Tua vontade, através da Tua palavra. E a gente possa tomar a decisão nessa manhã, Pai, de viver de acordo com a Tua palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, Pai. E nós estamos aqui por causa do Evangelho. Fale conosco nessa manhã. Que o inimigo não distraia nenhum de nós aqui. Aqueles que têm o smartphone agora, nesse momento, após a oração, desligue em nome de Jesus ou coloca no modo silencioso em nome de Jesus, para que nós não venhamos a distrair, a gente venha absorver as bênçãos que o Senhor tem para nós essa manhã. Que Teu Espírito reine, Ele fale, Ele ministre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, apresenta aqui o primeiro grupo de pessoas. Nós vamos analisar aqui 3 grupos de pessoas. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. O segundo grupo de pessoas está no verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Terceiro grupo de pessoas, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Igreja de Corinto tinha aproximadamente 600 mil pessoas. É uma igreja onde o apóstolo Paulo foi lá pregar o evangelho, foi evangelizar, foi falar de Jesus. Era uma cidade portuária onde havia muita imoralidade sexual. As pessoas, elas viviam literalmente na carne. Droga, sexo e rock and roll. Era a cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, chamado por Jesus, ele vai até a cidade para poder pregar e falar do amor de Jesus. E ali ele implanta uma igreja. Muitas pessoas se rendem, vidas são alcançadas, os gentios se rendem a Jesus. E ali forma então uma igreja ali. Paulo leva muitas pessoas a conhecer Jesus, a tomar a decisão ao lado de Jesus. E a igreja então ali é plantada. Só que muitas pessoas vivem de maneira carnal dentro da igreja. Será que a igreja adventista existe esse tipo de pessoas ou não? O que é a pessoa carnal? Que aceitou Jesus, que tomou decisão ao lado de batismo, mas ela não se mantém na vida espiritual. Ela vive como carnal. Aí você vai, o que é uma pessoa carnal? Aí pelos frutos, né? Gálatas apresenta aquela pessoa que tem ira, que tem mágoa no seu coração, não conseguiu perdoar nem ela mesma, não perdoa seu pai, sua mãe, seu irmão, faz contenda dentro da igreja, fora da igreja, não se mantém na palavra de Deus. Uma pessoa crítica, é uma pessoa que não se alimenta diariamente da palavra, da oração. Então ela vem para Jesus, mas ela vive no seu grande conflito de maneira carnal.
Ela já não é mais nova criatura. E esse ser nova é uma decisão diária que a gente tem que escolher estar ao lado de Jesus. E na igreja de Coríntio existiam essas pessoas, aquelas que foram evangelizadas. Quem é esse grupo de pessoa natural que a Bíblia fala? O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. São aqueles que não têm o temor de Jesus, são aqueles que não querem saber de Jesus, são aqueles que não aceitam o plano da salvação, são aqueles que vivem no mundo lá fora, conforme as inclinações e os desejos do seu coração. E elas não entendem por que nós estamos aqui. Ela não entende o que é Cristo. Ela não entende o que é o ministério do Espírito Santo. Ela não entende porque agora nós deixamos aquela vida. Nós antes fazíamos muitas coisas da carne lá fora. Quando Deus nos chama, a gente é transformado e vem para o reino agora. A gente faz parte de uma família espiritual. Mas elas não entendem, elas não conseguem julgar. Muitos lá fora falam assim: meu Deus, virou crente, coitado, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais sair, não pode mais ir para a balada, não pode beber, não pode ir para o estádio de futebol, não pode fazer mais nada. E o mundo está cheio de pessoas natural, que não conseguem discernir as coisas espirituais. Um dia nós fomos como essas pessoas, sim ou não? Nós saímos do mundo de trevas, da escuridão, e Jesus nos chamou, alguém orou por nós, alguém falou de Jesus por nós. Alguém levou um panfleto para você, você ouviu da palavra de Deus na rádio, na TV, o Espírito Santo alcançou você, tirou você do estado natural agora e levou você para uma outra atmosfera espiritual. E aí, o apóstolo Paulo fala que a cidade de Corinto, as pessoas era tudo natural, as pessoas viviam pelos seus prazeres, pelos seus desejos, mas quando o Espírito Santo invade a mente e o coração de muitas pessoas, as vidas delas são transformadas, e ela agora se rende a Jesus, aceita o convite de Jesus, aceita a ministração de Paulo, onde Paulo foi usado por Deus para poder pregar o evangelho, vem para a igreja, forma a igreja, mas aí existe dois grupos de pessoas dentro da igreja, o grupo carnal e o grupo o quê? Espiritual. A igreja de Corinto era essa igreja. Por isso que Paulo fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as pessoas espirituais, e sim como carnais. Tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem na carne. Tem muitas pessoas que vêm diante do altar do Senhor na carne, não no espírito. Tem muitas pessoas que até louvam a Deus, mas na carne, não no espírito. A sua vida não condiz com aquilo que ela vem fazer aqui na frente. Por onde ela anda, por onde ela vê, aquilo que ela come, aquilo que ela fala durante a semana não condiz com aquilo que ela vem fazer aqui na frente. E eu posso fazer muitas coisas dentro e fora da igreja de maneira carnal, porque Deus me concede dons. Tem pessoas que vêm aqui na frente, que conhecem tudo de Bíblia e de teologia, mas a palavra não entra no coração. Sabe aquele toque quando você vê a pessoa falar, que penetra? Tem pessoas simples, humildes, que vem aqui na frente fazer uma oraçãozinha, uma oração, que quem sabe vem a primeira vez pregar aqui na frente e você sente o mover do Espírito, sim ou não? Pela sua fé, pela sua entrega, pela sua convicção, pela sua vida ao lado de Jesus, aquilo toca a gente, aquilo toca. 3 grupos de pessoas: natural, carnal e espiritual. E a igreja agora existe 2 grupos de pessoas: o carnal e o espiritual. Que grupo de pessoa que você é? Que grupo de pessoa você tem sido ao longo da sua jornada? O homem natural é aquele que não compreende as coisas de Deus. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo e ele vive segundo a sua própria razão e desejo. Ele considera o evangelho uma loucura, pois não tem o Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Ele vive segundo a mentalidade do mundo, ele rejeita a verdade de Deus, o homem natural. Ele não consegue entender a vida cristã. Lembra de Nicodemos? Quando ele vai ter um encontro com Jesus à noite, Jesus falou: você tem que mudar totalmente a trajetória, a mentalidade, a tua maneira de crer, de ver as coisas, você precisa nascer de novo. Nicodemos vivia de maneira natural. O homem carnal é o cristão imaturo que a Bíblia fala. É aquele que já aceitou a Cristo, mas ainda age como se não tivesse sido
transformado. Ele vive em um conflito entre a carne e o espírito. Ainda manifesta as obras da carne, inveja, briga, imoralidade, ira. Ele não cresce espiritualmente. Ele busca prazer e reconhecimento humano ao invés de viver para Deus. Lembra que quando a igreja de Coríntio, aqui no capítulo 3, fala que quando eles começam a aceitar a Jesus e eles formam a igreja agora é dividida entre Paulo e entre Apolo. Uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo. Isto mostrava o quê? Imaturidade entre os irmãos. Nós muitas vezes gostamos de um pregador tal, do pregador A, do pregador B, do pregador C. Nós gostamos dos holofotes, né? Nós se identificamos mais com o orador do que com o outro. Mas o fato é que nós precisamos nos conectar com Jesus. A nossa referência é Ele. Porque todos nós somos seres humanos e somos falhos. Todos nós somos tentados. Um pastor é tentado muito mais que você. Um líder nosso de evangelismo é tentado. O presidente da nossa igreja é muito tentado. Satanás quer derrubar essas pessoas que estão na linha de frente. E a nossa missão é andar com Jesus. O apóstolo Paulo fala, a nossa missão é ter a mente de Cristo, não ter a mente de um líder nosso da igreja. O homem espiritual, ele tem que ter a mente de Jesus. E para ter a mente de Jesus, ele precisa orar. Ele precisa se quebrantar diante de Deus. Ele precisa ter uma vida de oração. Se há um ministério que Deus colocou para cada um de nós, todos nós temos que exercitar. É o ministério da oração. Quanto tempo você tem passado com Jesus? Falando com Ele, trabalhando com Ele, em espírito. Ao levantar eu tenho o hábito das primeiras coisas de eu fazer é de adorar a Deus. Eu coloco já o louvor ali, e aí eu já vou me preparando, eu já vou falando com Deus. A adoração prepara o meu coração. Eu não sei o que prepara o teu, cada um tem o seu, ritual, mas eu preciso de louvor, eu preciso de adoração. Aí eu vou à presença de Deus, aí eu vou buscar Deus na palavra, eu vou orar. Aí antes de eu sair de casa, eu já coloco a minha vida diante do Senhor. Eu estou lá na academia, que luta, Ir para a academia. Cristão é uma luta, O que eu faço na academia? Eu coloco o meu fone de ouvido. Música do mundo não tem na minha playlist, em nome de Jesus. Eu estou ouvindo uma mensagem, eu estou ouvindo um podcast espiritualmente falando. Eu estou ouvindo uma palavra de Deus e muitos insights que o Espírito Santo me revela para mim pregar é no momento que eu estou na academia, treinando. Eu uso aquele momento, 1h30 que eu estou ali, para poder também adorar a Deus. Porque se você não coloca o fone no ouvido, aquelas músicas de tush, 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 vê aquele monte de cenário de mulher, quase seminua ali derruba o crente muitas vezes, se você não vigiar. Então você tem que estar conectado à videira. Tem que estar conectado na fonte. O homem espiritual é aquele que vive de acordo com a palavra. A regra dele é a Bíblia, é a palavra de Deus. A regra dele não é as coisas lá fora do mundo. O padrão de vida dele, ele biblicamente falando o quê? Os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus, é o ensino de Deus, é uma vida de propósito com Jesus. O homem espiritual, ele vive o amor de Deus na sua vida, porque o fruto do Espírito Santo, ele é amor. E quando você tem amor, você tem paz. Quando você tem amor, você tem mansidão. Quando você está no Espírito, Ele produz isso em você. Ele produz frutos na sua vida. Quando você está no Espírito, logo não é você que vive, como diz a palavra de Deus, mas é Ele que vive em você, é Cristo que vive em você. O seu comportamento é diferente, a sua fala, os lugares que você frequenta é diferente, aquilo que você fala é diferente, aquilo que você vê nas redes sociais tem que ser diferente, um homem cristão. Não pode navegar em pornografia em nome de Jesus. O maior desafio hoje da sociedade é pornografia. O grande problema dos membros na igreja hoje, pornografia. E não é de jovens não. É dos casados. Até a terceira idade está envolvido nisso. O maior problema de liderança da igreja, pornografia. Nós estamos hoje diante de um cenário de guerra. Mexer com o smartphone hoje é para quem está preparado espiritualmente.
Porque tudo ali é para nos distrair. Você começa a ver uma mensagem, e ali você está começando, quando você vê, você fica. E é outra mensagem rolando, é outra. Quando você vê, você fica horas. E hoje o povo que mais usa o celular no mundo, nós estamos entre os 3, o Brasil é o terceiro, está entre o segundo e o terceiro, a população que mais usa smartphone. Em média 9 horas por dia. Aonde nossos filhos navegam? Quem são os amigos? Quais são os lugares? O que eles falam? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade depressiva, né? Ansiosa. Os jovens não querem mais sair de casa, presos dentro de um quarto. Hoje muitas vezes a gente deixa a palavra para poder ficar no smartphone. Isso é uma realidade. Nós precisamos ter discernimento do cenário que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter temor e tremor diante do Senhor, para que nada desse mundo nos tire nós do nosso alvo, do propósito que Deus tem para nós. O homem espiritual é aquele que jejua. Quanto tempo faz que você não jejua? Qual foi a última vez que você jejuou? O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. É aquele que tem o Espírito Santo habitando nele e vive segundo a vontade de Deus. Ele consegue discernir as coisas espirituais. O homem espiritual, segundo Gálatas, é aquele que produz os frutos. Lembra de Paulo após a sua conversão? Antes ele era perseguidor da igreja. E depois ele se tornou um pregador o quê? Transformado. Todos nós devemos buscar crescer espiritualmente e viver cheio do Espírito. Todos nós. Não há limite para o crescimento. Eu gostaria que os jovens colocassem ali um fundo musical. Não há limite para nós. Por isso que Jesus falou assim, ó, tudo que vocês pedirdes em oração, crendo recebereis. Não há limite. Se você quer crescer na vida espiritual, peça a Deus, se consagre. Diga, Senhor, me coloca o desejo para mim estar na tua presença, Senhor. Eu não tenho vontade, Pai. Pai, eu ainda estou em pecado, Pai, ainda luto com isso, ainda estou num relacionamento de fornicação errado. Tira da mentira, tira do engano. Peça para Ele, para o Espírito Santo te ajudar na tua vida espiritual. Não viva como carnal dentro da igreja, não viva como carnal com a Bíblia na mão. Viva como pessoas espirituais, como cidadão do reino de Deus. Há 2 semanas atrás, eu convidei os jovens para ir a um monte orar. Você sabe que a gente não tem um hábito, né? Quando fala em monte na igreja, alguns se assustam, né? Mas eu chamei os jovens da minha igreja e falei assim, vamos ter um momento com Deus? Desliga celular, desliga tudo e nós vamos para o monte. E aí tem um jovem lá na nossa igreja de 19 anos que ele é intenso, é um evangelista, é um pregador, é um menino diferenciado que vem para a igreja, o seu pai é morto na facção criminosa, ele tem um encontro dele com Jesus, ele começa a pregar, ele começa a falar, e é um jovem acima da média. Você vê que ele está acima, em outra prateleira. Porque ele busca as coisas de Deus, ele jejua. Esse dia ele estava em jejum 3 dias e convida a gente, vamos jejuar. E quer ler a palavra. E eu fui com um monte com ele orar, ele falou, eu preciso levar isso para os jovens também. E a gente foi no monte, no sábado, às 7h30 da noite. A gente levou aproximadamente 20 jovens. Sabe quantos que conseguiram ficar lá 1 hora no monte? Dos 20, 3. Os 17 retornaram. E não é um monte alto. Quando eu falo monte, a gente fez uma caminhada, tudo ali com paver, de no máximo 100 metros, uma coisa light. Negócio, a gente levou o violão e tal, mas a maioria não conseguia ficar sem mexer no celular. Ficava distraído, aquilo para ele estava incomodando, porque era o momento que você tinha que ter com Deus. 17 aproximadamente desceram. Poucos ficaram em cima do monte. Se nós queremos ser pessoas espirituais, eu vou falar algo que me incomoda. Nós somos o povo da Bíblia. Eu espero que isso seja uma realidade ainda em 2025. Somos o povo da Bíblia, sim ou não? Nós não somos o povo da oração. Não somos o povo da oração, somos o povo do conhecimento da Bíblia. Falta ter uma convicção maior, de um momento maior de oração. Pega o nosso culto de hoje, quanto momento você orou aqui dentro? Quanto tempo? Pega a oração da oferta, a oração maravilhosa que o irmão fez, não deu 10 minutos. Se você pegar o programa da escola sabatina, o culto, não deu 10 minutos. Você pega os 10 dias de oração, não passa de 10 minutos. Muita oração,
muito poder. Estava conversando com o vice-presidente da PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba. Semana passada ele falou para mim assim: eu admiro o conhecimento que vocês têm da Bíblia. Eu admiro muitas coisas da Igreja Adventista, mas vocês não creem no ministério do Espírito Santo. Vocês não oram como deveriam orar. Vocês se limitam. Vocês acham que vocês são exclusivos e vocês julgam as outras igrejas. Vocês acham que a verdade está só entre vocês. Mas de boa ele falando comigo e ouvindo aquilo. Nós precisamos ter fogo no altar, fogo queimando no nosso coração. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ganhar almas. Nós precisamos fazer pequeno grupo. Nós precisamos levar pessoas a Jesus. E passa um ano, não levamos ninguém para Jesus. Passa 2 anos, não levamos ninguém para Jesus. Algo está de errado, porque a Bíblia fala que nós precisamos transbordar. Quanto mais de Cristo você tem, mais você transborda. Sábado passado, uma hora dessa, eu estava no monte. Já ouviu falar daquele programa Legendários? Eu fiquei 4 dias na montanha. Eu falei: Senhor, eu quero ser quebrantado naquela montanha. Senhor, eu quero estar com Cristo naquela montanha, porque muitos não conseguem subir aquela montanha. E eu fui convidado, e eu me preparei, fui para lá, estava em oração. Nesse momento eu estava sendo moído lá, esmagado na montanha naquele sábado. Estava sendo quebrantado. Eu nunca orei tanto como orei naqueles 4 dias. Eu caminhava orando pela fé, dizendo: Senhor, eu não posso me machucar, eu preciso me ter vigor. Senhor, transforma as células do meu corpo para mim não desistir. E eu pensava na minha família, nas minhas filhas. Eu pensava em Jesus. Ele é o primeiro legendário, pense nele. Eu vivi a experiência única na minha vida em 20 anos que eu estou servindo a Deus. Fui desafiado fisicamente, fui desafiado mentalmente e fui desafiado espiritualmente. Quando os amigos meus que nós estávamos no pelotão se machucaram, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Família não deixa ninguém para trás. E quando um caiu que machucou o joelho no meio da mata, sabe o que eles falaram? Oram, fale com Jesus. Não tem como chegar o SAMU aqui. Ore, coloca a mão no joelho dele. E aí nós fomos lá diante daquele cenário de sofrimento, de angústia, de vendo o nosso irmão chorando ali. E nós fomos lá e colocamos as mãos dizendo: Senhor, Tu pode todas as coisas, Senhor. Cure o Teu filho aqui, Senhor. Restaure, que senão nós não vamos conseguir continuar a nossa caminhada. Irmão, eu vi o milagre acontecendo. Eu vi Deus levantando aquele homem, colocando diante de pé e trabalhando na vida dele espiritualmente, fisicamente, e aquele homem permaneceu na jornada. Eu vi milagres acontecendo porque a gente orava de maneira intensa, caminhando, não é gritando não, como eu estou fazendo aqui, não é falando em línguas não, é orando em espírito, para você sobreviver no meio daquela mata. Eu não tinha celular, não tinha relógio, eu não tinha dinheiro no meio daquela mata, eu não tinha o meu cartão de crédito. Eu tinha quase 20 quilos nas minhas costas para me poder subir a montanha. Muita dor, eu tinha muita dor, vontade de desistir. Mas eu falava: Senhor, minha família está esperando eu no domingo, não é na sexta. Eu queria desistir na sexta. Senhor, eu tenho que ficar aqui. Senhor, a dor está difícil, me ajude. Jesus, carregue. E vinha aquela mensagem: vinde a mim todos estáis cansados. Jesus vai estar do nosso lado. Naquele momento mais difícil, foi o momento que eu mais orei, mais busquei a Deus e mais Ele se revelou para nós. Teve um amigo meu conhecido que estava 1 ano e meio separado da esposa. Quando ele desce a montanha, ele pede ela novamente em casamento. Muitas lares, muitas vidas são impactadas nesse movimento. Que experiência que eu vivi, espiritualmente falando. Eu desci daquela montanha dizendo: Senhor, eu quero ser um pai que eu nunca fui. Eu quero ser um esposo que eu não fui até agora para minha esposa. Senhor, eu quero ser mais presente na minha família. Eu quero ser um pastor, Senhor, dentro do meu lar. Eu quero ser um provedor dentro do meu lar. Eu não quero só ficar na igreja, Pai. A família é mais importante do que a igreja. Minhas filhas são mais importantes do que a igreja. É Deus e a família. A família tem que ser funcional. Você tem tempo para muitas coisas lá fora, mas não tem para a sua família. O diabo vai entrar na brecha, escuta isso, é na brecha que ele entra. Tape a brecha em nome de Jesus.
Tire tempo. Eu desci daquela montanha dizendo: Senhor, eu pedi tanto, agora eu preciso ser essa pessoa, Pai, dentro da minha família, não é mais dentro da igreja, Pai, porque eu já plantei uma igreja aqui, outra lá, sim, e eu não posso perder meus filhos. Eu preciso agora, Senhor, pastorear a minha família. Eu preciso ser esse esposo, que a minha esposa, ela sonha de ter um marido extraordinário. Eu preciso ser esse marido, Senhor. Eu preciso ser esse pai que está conectado com os filhos, que brinca com os filhos, que joga bola com os filhos, que pedala de bicicleta com os filhos, que vá para a academia com os filhos, que se conecta com os filhos, que ouça os filhos. Minha esposa falava para mim assim: você não tem tempo para ouvir nós. Ouvir uma mulher já é difícil, né? Lá em casa são 3. Quantas vezes almoçando que eu levantava da mesa dizendo assim: eu não consigo mais ouvir, vocês falam demais. E minha esposa falava assim: você tem que aprender a ouvir. Mas são 3 falando ao mesmo tempo, mas você tem que ouvir. Eu fui para aquela montanha pedindo: Senhor, eu preciso ouvir as minhas filhas, a minha esposa. A gente ouve tantas coisas, tantas vozes lá fora. A gente conhece tantas vozes nos smartphones de ídolos nossos, mas nós não conhecemos a voz de Deus, não conhecemos a voz dos nossos filhos. E os filhos estão gritando. Se você não tem tempo para eles, o inimigo vai arrumar uma brecha, vai colocar pessoas para poder direcionar os seus filhos no caminho errado. Eu preciso ser esse homem espiritual. Eu preciso orar mais, eu preciso crescer mais, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso praticar mais os ensinamentos. Há muitas pessoas, irmãos, que vivem dentro da igreja na fachada, vivem uma coisa aqui no lar outra. Há muitas pessoas que não oram em casa, que não levantam o altar, que não se conectam com os filhos, que é bravo, que é violento, que não é amoroso, e chega na igreja sorri, chega na igreja é uma ovelha, e chega em casa é um cordeiro. Você tem que ser bom para a tua família. Primeiro é tua família, entenda isso. Não são os de fora. Faz tudo para o de fora e não faz para dentro da tua família. Isso é para mim. Faço tudo lá fora. Sou o homem mais generoso lá fora. E dentro da família está em déficit. Seja bom para quem está ao teu lado. Seja bom para quem caminha com você. Família tem que andar junto. Não pode dar brecha. É um atrás do outro, é um do lado do outro. Não dê brecha em nome de Jesus. A cidade de Itabaianinha, ela é campeã no Brasil de nanismo, os anãozinhos. Primo casa com primo, parente com parente, fica em Sergipe, essa cidade. O maior índice de população de nanismo no Brasil é Itabaianinha. Eles não cresceram, eles não evoluem, eles casam entre si. Nós não podemos ser anão espiritual na nossa vida, irmão. Nós não podemos viver somente das migalhas. Deus tem promessa para nós aqui. O mesmo Espírito que estava com Jesus, Ele está hoje aqui. Eu creio na atuação dEle, no poder dEle de transformar, de libertar, de curar. É o mesmo Espírito que teve com o apóstolo Paulo, que transformou a vida dele, está hoje aqui para poder libertar você, para poder curar você, para poder fazer o extraordinário que você precisa na sua vida. É o mesmo Deus que foi do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo, é o mesmo Deus do dia 29 de março do ano 2025. Nós temos que crer, nós temos que tomar decisão na nossa vida espiritual. Nós temos que abandonar o pecado, nós temos que abandonar os velhos hábitos, nós temos que liberar perdão em nome de Jesus. Nós temos que amar. Peça para Jesus: Senhor, eu não consigo, mas peça para Ele: me ajuda a gostar dessa pessoa, Pai, eu não consigo olhar nos olhos dela. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo. Peça para Ele consagrar o teu lar, o teu casamento, a tua família. Peça para Ele para que Ele possa reinar no seu lar, que possa ser um cordão de 3 dobras, não mais de 2. Não vá mais na força do braço, vá na força do Espírito. Vá na força do Espírito. Rebeca vai louvar a Deus aqui nessa manhã. Quantos gostaria de nessa manhã entregar sua luta para o Senhor, seu fardo? Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu preciso ser esse homem espiritual, essa mulher espiritual?
Eu preciso crescer mais na fé, Pai. Eu preciso avançar mais, eu preciso romper mais, Pai. A luta é grande, mas maior é aquele que está em nós, a Bíblia diz. Maior é aquele que está em nós. Você precisa de um milagre na vida espiritual, física. Jesus está aqui. Ele está aqui nessa manhã para te ajudar. Ele assiste a tua vida, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece o teu endereço, o CEP da tua rua, Ele conhece o teu RG, teu CPF, e no nome dEle há poder, mas você precisa se aliar a Ele, você precisa se conectar, você precisa andar com Ele, você precisa permanecer com Jesus, você precisa caminhar com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combateu o bom combate. Qual é o seu combate que você está combatendo? Está difícil? Está difícil ver um filho longe dos caminhos de Deus? Está difícil ver alguém que você ama sofrendo? Está difícil ver o irmão aqui que está internado lá no hospital do trabalhador? O teu coração ele arde por esse irmão. O teu coração queima quando você vê alguém sofrendo. Não é hora de orar, não é hora de se posicionar, não é hora de se levantar espiritualmente como igreja, como filho e como filha de Deus. É hora de nós combatermos o bom combate. Não é hora de desistir, não é hora de ficar parado, é hora de caminhar, é hora de subir a montanha. Vamos, avante pela fé. Ao você ouvir essa música, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero subir essa montanha, Pai. Eu não consigo por mim, mas o Senhor estará comigo nessa montanha, diante dos desafios dessa vida. O Senhor vai me dar força. O Senhor renova, como diz a tua palavra, renova minhas forças. Sobe como asa de águia, corre e não se cansa. Diga: Senhor, eu quero ser águia. Diga isso para Ele nessa manhã. Você e Ele agora, quando você ouvir essa música, se conecte, feche os teus olhos e ore, clame a Deus, diga a Deus: Senhor, eu estou aqui. Se essa palavra é verdadeira, Senhor, visite a mim nessa manhã, me dê força, renova a minha vida, Senhor. Diga isso para Ele.
sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Vamos orar. Eu quero chamar aqui minha esposa, para que venha aqui na frente. Fique junto da sua família aí. Se você está com alguém da sua família, quem sabe ali você está com o teu cônjuge, teu filho. Se vocês não tem ninguém da tua família, fique próximo de algum irmão que é tua família também. E a gente vai orar. Família é isso aqui, irmão. Faz 26 anos agora em junho que nós caminhamos juntos, eu e minha esposa. Tem a Rebequinha, que vai fazer 19 anos agora. Tem a caçula, que vai fazer 15. No casamento a gente não tira diploma, é como vida espiritual. Todos nós precisamos crescer como esposo, crescer no amor, crescer dentro do lar. Quando eu desci daquela montanha e estava lá, eu falei: Senhor, eu quero voltar um novo homem. Isso depende de mim. As lutas vão vir, mas eu quero ser um esposo extraordinário. E depende de mim, depende de eu estar conectado ao Senhor. Deus, depende da minha decisão diária. Não dê brecha. Não dê brecha para o inimigo. Você que é casado, vigie em nome de Jesus. Ouça, se conecte, ore junto em família. Consagre ao Senhor a tua família. O primeiro ministério que Deus deixou para nós é a nossa família. Quando Ele voltar, Ele não vai perguntar: cadê a igreja do Fazendinha? Ele vai perguntar: cadê a família que eu te dei? Cadê seus filhos? Eu te dei uma mulher e você jogou fora. Mulher, eu te dei um homem do Senhor e você não conseguiu ficar com ele. Aonde estão os seus? Não são aquelas pessoas que você deu estudo bíblico e levou para Jesus. Não, ele vai perguntar: cadê a família? Se Satanás toca na família, desmorona tudo na
nossa vida, o financeiro, o espiritual. Cuide da sua família em nome de Jesus. Levante um altar lá no seu lar, converse, coloca todo mundo à mesa. Lá em casa, a gente de vez em quando tem o hábito de fazer assim: o que o pai precisa melhorar? Filha, o que o pai precisa melhorar? Esposa, o que o pai precisa melhorar? Muitas vezes a gente não vê o eu, a gente acha que a gente é o dono da verdade, que é os outros que tem que mudar. É você, não é os outros. Comece a mudança por você. Não espere os outros. Não adianta ficar achando culpado. Eu não mudo porque você é assim, eu não mudo porque você é desse jeito. Muda porque Jesus está na tua vida. Muda porque Ele é o teu Salvador. Mude porque Jesus é a razão do seu viver. Em nome de Jesus, aquele que está em Cristo é nova criatura. E a gente precisa ter a mente de Cristo. Seja gigante na vida espiritual. Não viva como anão na vida espiritual. Não viva. Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você. O sobrenatural. Toma posse disso. Ore como nunca orou. Estude como nunca estudou. Viva como nunca viveu ao lado de Jesus. Ame como nunca amou. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui diante do Senhor, Pai. Todos somos imperfeitos, Senhor, mas nós queremos a santidade, Pai. A única coisa que o Senhor pediu a nós é ser de santo como eu sou santo. E ser de santo requer renúncia, decisão, Pai. Nós queremos ser mais semelhantes a Cristo, ó Pai. Tire nós do padrão desse mundo, Pai. O mundo pede para que a gente seja conforme a moda do mundo, os desejos do mundo. Há muitas pessoas vivendo uma vida de fantasia no Instagram, no Facebook. Se mostram felizes, mas não têm essência, Pai. São pessoas amarguradas por dentro. A verdadeira felicidade está em Jesus, Pai. Está em viver aos teus pés. Estar em viver de acordo com a tua palavra, Deus. Abençoe, Pai, esse irmão, essa irmã que está aqui, esse pai. Talvez eu esteja orando, Pai, nesse momento há muitas pessoas que têm muita mágoa no coração, Pai, que não conseguem perdoar, não conseguem perdoar o próprio pai que machucou ele, que feriu ele. Talvez é um casamento que não deu certo, talvez é um filho que se desviou dos teus caminhos e ele não conversa com o filho. Pai, ajude ele a fazer um conserto com o Senhor e liberar perdão, Pai, a quem merece perdão. Senão ele nunca vai romper na vida dele, Pai. Ele nunca vai ser feliz, ele nunca vai ser pleno. Abençoe, Pai, para que nós possamos ter a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Possamos ser homens e mulheres, ó Pai, cheios do Teu Espírito, ó Deus. Possamos crescer a cada dia na fé, na missão, na pregação do Evangelho. Que a gente possa ser a luz e o sal, o bom perfume de Cristo, Pai. Que as pessoas, ao cruzarem por nós, vejam realmente alguém que serve a Jesus, alguém que tem o temor de Jesus, alguém que carrega as vestimentas de Jesus. Ajude nós a sermos fiéis, Pai. Se alguém aqui não consegue ser fiel, nem no mínimo, como é que vai ser no muito, ó Pai? Talvez eu esteja orando e alguém aqui não consegue nem devolver dízimo, Pai. Não é sobre dízimo que eu vim falar, é sobre fidelidade, é sobre vida eterna, é sobre romper na vida espiritual. Mas a fidelidade, ela faz parte do processo daquele que quer crescer na vida espiritual. Ajude nós a honrarmos com o nome que nós carregamos de Jesus. Não somente sermos um adventista do sétimo dia, mas sermos um verdadeiro discípulo na seara do Senhor. Sopra Teu Espírito Santo em nós. Cure as nossas feridas. Batiza nós com o Teu Santo Espírito, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.
Pronto. Lembrando que os diáconos têm que ficar só 5 minutos, por favor. Diáconos, diaconisas, só 5 minutos, por favor, podem ficar.